Você já sentiu um vazio repentino por dentro, mesmo depois de rezar? Já se surpreendeu evitando a oração ou a missa, quando antes eram o seu refúgio? Já notou pensamentos que se infiltram, como se fossem seus, e lhe sussurram que Deus não se importa com você, que os seus pecados são grandes demais, que não faz mais sentido continuar tentando? Se alguma dessas perguntas tocou você por dentro, o que você vai ouvir hoje pode ser um dos avisos espirituais mais importantes deste ano. E não se trata de medo nem de superstição. Trata-se de algo muito mais silencioso, mais cotidiano e, por isso, mais perigoso. A batalha pela sua alma, travada no lugar onde quase ninguém olha, dentro da sua própria vida interior. Santa Faustina Kowalska não escreveu apenas orações belas. Viveu uma guerra espiritual real. Em seu diário deixou registros de ataques, tentações e também de vitórias, sempre sustentadas por uma verdade que muda tudo. A misericórdia de Jesus é mais forte do que qualquer escuridão. Mas para se apoiar nessa misericórdia, primeiro você precisa reconhecer quando algo está tentando roubá-la de você. Hoje você vai aprender 5 sinais concretos que, segundo o que Santa Faustina viveu e escreveu, podem indicar que você está sob um ataque espiritual. E o mais importante, o que fazer no exato momento em que notar isso, sem cair em paranoia, sem ver demônios em todos os lugares e sem perder a paz. Antes de entrar no primeiro sinal, quero lhe propor algo simples. Se este tema realmente importa para você, fique até o final. Porque o que vem a seguir não é teoria, é um guia prático para recuperar o controle quando o seu interior começa a se encher de ruído. E diga-me uma coisa, com total sinceridade. Quando foi a última vez que você olhou para a sua vida espiritual sem pressa, de frente, e se perguntou o que realmente está acontecendo dentro de você? O que você está prestes a ouvir não nasce de uma teoria fria, nem de uma simples reflexão piedosa. Nasce de uma vida atravessada pela guerra espiritual. Santa Faustina não se limitou a escrever belas orações e visões sobre a divina misericórdia. Ela viveu ataques, tentações e também vitórias que atribuiu à graça de Deus e deixou tudo por escrito com uma clareza que hoje se torna urgente. A urgência é fácil de entender. Vivemos tempos de confusão espiritual. Muitos fiéis perderam a capacidade de distinguir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Porque o mal não se apresenta como nos filmes, com chifres e tridente. Ele se apresenta como um pensamento que parece razoável, como um sentimento que parece justificado, como uma tentação que parece pequena e inofensiva. E é aí que o perigo se torna silencioso. Por isso, o seu testemunho importa. Em seu diário, ela escreveu que Jesus lhe disse: "És a secretária da minha misericórdia. Eu te escolhi para esta missão, nesta vida e na outra." Diário 605. Não foi escolhida por ser perfeita, mas por estar disposta a olhar de frente à realidade do combate interior, a registrar o que acontecia e a confiar plenamente na misericórdia de Deus, mesmo quando a escuridão apertava. Imagine agora uma capela em silêncio. Paz, mistério, a luz suave e, no centro, o Santíssimo Sacramento. Há pessoas que se aproximam e sentem o coração acelerar. Outras se comovem até as lágrimas sem saber por quê. E também há aquelas que, mesmo diante desse mistério, se perdem em distrações e não conseguem viver o momento. Faustina experimentou tudo isso. Sentiu uma presença de Deus tão intensa que mal podia conter a alegria, mas também ataques tão fortes que chegou a questionar sua própria sanidade. Nesses momentos, Jesus repetia para ela: "Não tenhas medo, eu estou contigo." Diário 1489. E aqui está o ponto-chave antes de continuar. Reconhecer um ataque espiritual não significa tornar-se paranoico, nem ver demônios em todos os lugares. A Igreja ensina que existem anjos e demônios como realidades espirituais, e que o Espírito Santo nos conduz a Deus, enquanto o demoníaco busca nos separar dele. Seus escritos foram examinados, aprovados, e sua canonização confirma o peso espiritual de seu testemunho. Então, pergunte-se isto com calma. Quando surgem pensamentos que o empurram ao desânimo, você os reconhece como simples estados de espírito, ou eles o arrastam como se fossem verdade?
Quantas decisões você tomou ultimamente a partir da paz e quantas a partir do ruído interior? Para a maioria das almas, inclusive para católicos praticantes, o ataque espiritual não se manifesta com cenas espetaculares, nem com objetos voando pela sala. Geralmente não parece uma possessão, como nos filmes. Percebe-se antes como uma mudança sutil no seu mundo interior, uma perda de luz, um cansaço estranho no coração, uma resistência repentina a rezar, uma sensação de que tudo se tornou mais pesado, sem motivo aparente. E aqui está o mais inquietante. Esses pensamentos chegam com uma naturalidade tão convincente que parecem ser a sua própria voz. Vocês não param para examiná-los, simplesmente acreditam neles. E é precisamente aí que o inimigo ganha terreno, quando consegue fazer com que vocês confundam o sussurro dele com a identidade de vocês. Na história de Santa Faustina, há um detalhe que ilumina isso com força. No capítulo da sua vida, que nos leva mais a fundo na sua experiência mística, recorda-se a sua origem simples. Nasceu como a terceira filha de uma família numerosa e, durante um tempo, tentou sufocar o chamado de Deus dentro dela. Mas chegou um momento decisivo. Uma visão de Cristo sofredor, com palavras de reprovação, abalou-a completamente e mudou o rumo da sua vida. Esse episódio ensina algo essencial. Jesus persegue a alma com uma intensidade apaixonada, porque sabe o que está em jogo. Não é um capricho emocional, é o destino eterno de vocês. Faustina descreve também instantes de uma felicidade espiritual quase paradisíaca, como quando uma oração de gratidão brota do coração. Mas esse paraíso interior não significou ausência de combate. Pelo contrário, pouco depois ela descobriria que, quanto mais uma alma se aproxima de Deus, mais finos e persistentes podem se tornar os ataques. Há outro momento crucial. Quando Jesus aparece a ela mostrando o seu rosto sofredor e a adverte de que o ferirá dolorosamente se ela abandonar o convento, deixando claro que é ali, e não em outro lugar, onde ele a quer. Isso revela uma verdade que muitos esquecem. Nem todo pensamento que soa religioso vem de Deus. O inimigo pode se disfarçar de zelo, pode sugerir atos piedosos, pode até usar palavras da Escritura, se com isso conseguir separar vocês do lugar, do dever, da obediência e da graça concreta que Deus lhes está oferecendo hoje. Ao longo da sua vida, Faustina recebeu graças extraordinárias, visões, revelações, dons espirituais. Mas o seu ensinamento central é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, exigente. A santidade consiste em unir a vontade de vocês à vontade de Deus. E isso muda o foco do combate. O campo de batalha principal não está fora, está na vontade de vocês. Escolherão o caminho de Deus quando o coração não sentir, ou seguirão o impulso do momento que os afasta? Digam-me com sinceridade. Quando o pensamento, isso não serve para nada, os invade, vocês o tratam como um simples estado de espírito ou como uma verdade? Qual decisão essa escuridão está roubando de vocês agora mesmo, sem que percebam? O capítulo seguinte apresenta o primeiro grande sinal que Santa Faustina identificou como indício de um possível ataque espiritual: a tentação persistente de incredulidade ou de desespero em relação à misericórdia de Deus. Note a palavra persistente. Todos atravessamos momentos de secura, dúvidas pontuais ou cansaço interior. Isso faz parte da experiência humana. O problema aparece quando se forma um padrão. Cada vez que você tenta rezar, surge uma voz interior que insiste na mesma coisa, repetidamente, como um martelo. Deus não te ama. Teus pecados não têm perdão. Não adianta se confessar de novo, porque você voltará a cair. Quando esse discurso se repete justamente no momento em que você quer se aproximar de Deus, já não falamos apenas de fraqueza normal. Segundo este testemunho, ali se revela uma tática característica do inimigo: paralisar a alma, tirando-lhe a fé e a esperança na misericórdia. Porque se você perde a confiança, deixa de se levantar. E se deixa de se levantar, a vida interior se apaga.
Santa Faustina relatou esta batalha com uma honestidade impressionante. Escreveu que, em certos momentos, havia vozes que lhe diziam que tudo o que era espiritual era um engano, que Deus não falava com ela, que estava desperdiçando sua vida. Chegou a ser tão intenso que ela até duvidou de sua própria sanidade. Mas em meio a essa pressão, Jesus lhe dizia: "Minha filha, não tenhas medo do que as pessoas digam. Que teus lábios se calem, mas que teu coração me fale constantemente." Diário 9:23. Aí está a resposta. Nem sempre o ataque desaparece, mas chega a graça para perseverar. A arma fundamental, então, é continuar rezando, mesmo que a oração pareça morta, seca, inútil. E aqui surge uma defesa concreta. A verdade objetiva da palavra de Deus acima do sentimento. O ataque busca fazer você acreditar que o que sente define a realidade espiritual. Sinto-me abandonado, portanto, estou abandonado. Sinto-me imperdoável, portanto, não há perdão. Segundo essa abordagem, isso é uma mentira. Os sentimentos são reais como sentimentos, mas não ditam a verdade eterna. Por isso, Santa Faustina respondia de forma imediata. Rezava o terço da Divina Misericórdia, a oração que Jesus lhe confiou, e lembrou de uma promessa: quem o rezar receberá grande misericórdia na hora da morte. E quando for rezado junto a um moribundo, Jesus se colocará entre o Pai e essa pessoa, não como juiz justo, mas como Salvador misericordioso. Diário 1541. Agora olhe para dentro de si com sinceridade. Quando vem essa frase, não adianta, você a reconhece como um ataque ou a aceita como se fosse verdade? O que muda na sua vida se hoje você decidir resistir apenas 5 minutos mais, sem fugir? O capítulo 5 apresenta o segundo sinal: a tentação repentina de se afastar da oração e dos sacramentos. É perigosa porque geralmente não aparece como uma rebelião evidente, mas como algo que parece lógico, razoável, até responsável. Você começa a dizer a si mesmo que está ocupado demais com o trabalho, que está exausto de cuidar dos filhos, que primeiro precisa resolver o prático e depois virá o espiritual. Promete a si mesmo que rezará mais tarde, quando tiver mais tempo, mais energia, mais calma. Mas esse mais tarde quase nunca chega. E assim ocorre o declínio. Dias que se tornam semanas, semanas que se tornam meses. Um dia você percebe que não se confessa há meio ano, que há meses não reza o terço, que quando vai à missa, mal está presente por dentro. O mais inquietante é que o processo é tão gradual que você não nota o quão longe caiu até que já esteja na escuridão. Santa Faustina descreveu momentos em que a oração se tornava inexplicavelmente pesada, e aproximar-se dos sacramentos parecia como empurrar um muro de resistência. E deixou uma ideia-chave no seu diário: hoje recebi uma compreensão mais profunda da misericórdia divina. Somente a alma que não a quer se condenará, porque Deus não condena ninguém. Diário 1452. Essa frase é decisiva porque coloca um limite claro. Deus não cria obstáculos entre a sua alma e a graça dele. Se você sente uma resistência avassaladora para rezar ou para se aproximar dos sacramentos, essa resistência não vem de Deus. O texto reconhece que essa dificuldade pode vir também do seu cansaço, de feridas psicológicas, de traumas não resolvidos. Mas acrescenta algo mais. Também pode vir de uma oposição espiritual que sabe perfeitamente que os sacramentos são as armas principais que enfraquecem o poder dela sobre a sua vida. Por isso, o inimigo trabalha tanto para convencê-lo de que você não precisa deles, de que pode ser espiritual sem eles, de que são opcionais como um extra dispensável. Aqui o critério é muito concreto. Um coração que ama a Deus busca na oração, mesmo quando rezar custa. Um coração que ama a Deus tem fome da Eucaristia. Vê a confissão como um presente e não como um fardo, e encontra uma maneira de dedicar tempo ao que tem peso eterno. Quando esse desejo natural desaparece de repente, ou se transforma em uma esquiva ativa, algo não vai bem. E então a resposta proposta não é apenas força de vontade, mas confiança e pequenos atos de fidelidade. Mesmo que você só consiga rezar 5 minutos, reze 5 minutos.
Mesmo que não sinta a presença de Deus, apresente-se da mesma forma. Mesmo que confessar-se pareça difícil ou humilhante, vá do mesmo jeito. O texto insiste que o simples ato de ir, apesar da resistência, quebra o poder dessa resistência. Esta é a guerra espiritual em sua forma mais prática, aparecer quando tudo dentro de você quer fugir. Por isso o inimigo visa especialmente a confissão e a Eucaristia, porque na confissão os pecados são realmente perdoados. Cadeias espirituais são quebradas e a graça é restaurada. E na Eucaristia, o próprio Jesus Cristo entra no seu corpo e na sua alma, levando a vida divina diretamente ao seu ser. O texto enfatiza que nenhuma quantidade de pensamento positivo, livros de autoajuda ou mesmo oração privada pode substituir o que acontece nesses sacramentos, porque são encontros objetivos com o poder salvador de Cristo. Santa Faustina expressou assim: compreendi que todo o bem que há em mim se deve à Santa Comunhão. Devo tudo a ela. Diário 1392. E então vem a pergunta que o texto lança sem suavizar para despertar o coração. Quando foi a última vez que você se confessou, não apenas porque tivesse caído gravemente, mas porque queria crescer em santidade, receber orientação e tocar a misericórdia de Deus de forma concreta? Quando foi a última vez que você recebeu a Eucaristia com plena consciência de quem estava recebendo? Não por rotina, não porque todos iam, mas porque precisava de Jesus dentro de você? O texto conclui esta parte com uma decisão muito simples e direta. Se você não se lembra ou se passou tempo demais, hoje é o dia de decidir. Procure uma paróquia perto de você, veja o horário de confissões, marque uma hora se necessário e volte aos sacramentos. Uma única decisão tomada hoje pode mudar toda a trajetória da sua vida espiritual. Mas o ataque espiritual não tem uma única forma. O inimigo adapta suas táticas conforme sua personalidade e seus pontos fracos. Se vê que uma alma é sensível, empurra-a para o desespero, repetindo-lhe que é indigna, que sempre falha, que Deus está cansado dela. No entanto, se vê que uma alma tem uma vida espiritual mais ativa, se percebe que ela busca a santidade ou que começa a crescer na oração, então ele pode mudar de máscara e atacar pelo lado oposto, o orgulho. O texto descreve como esse orgulho geralmente não aparece como uma arrogância vulgar. Aparece como pensamentos sutis, quase lisonjeiros, que se infiltram suavemente. Você está mais avançado que os outros. Suas luzes interiores são especiais. Você é diferente. O perigo é que essas frases parecem elevar você, mas na realidade o separam, porque assim que você começa a se olhar como alguém superior, deixa de olhar para Deus como a fonte de tudo. E então a graça, que sempre entra pela humildade, encontra uma porta entreaberta. Somos lembrados de que Santa Faustina aprendeu a rejeitar imediatamente esse tipo de pensamentos e a humilhar-se interiormente, lembrando que qualquer graça recebida era um dom, não um mérito próprio. O critério é muito claro. As experiências espirituais autênticas levam a mais humildade, a mais confiança na misericórdia e a mais paz, mesmo em meio a dificuldades. Por outro lado, o que é falso ou o que está contaminado pelo orgulho produz autoexaltação e uma espécie de desprezo silencioso pelos outros, mesmo que seja sob a forma de comparação interior. E aqui surge um ensinamento duro, mas libertador. Somos criaturas radicalmente dependentes. Tudo o que somos e tudo o que temos devemos a Deus. O orgulho é um pecado fundamental porque nega essa realidade. No fundo diz: não preciso de Deus, eu me basto. Meu caminho é o meu caminho. E segundo essa abordagem, o inimigo usa o orgulho para destruir almas que, de outro modo, poderiam ter chegado longe. Se não consegue afundar você pelo desespero, tentará inflá-lo pela soberba. Ambas as armadilhas levam ao mesmo fim, uma separação do fluxo da graça. A resposta proposta é uma honestidade sem máscaras sobre a sua própria pobreza espiritual, um rejeito imediato da comparação e um retorno simples à confiança em Deus.
Não se trata de humilhar-se com desprezo por si mesmo, mas de voltar à verdade, que é o lugar onde a misericórdia pode tocar você. Diga-me com sinceridade, ultimamente, você se surpreendeu comparando-se, acreditando que entende mais do que os outros, ou julgando interiormente aqueles que não vivem a fé como você? Sentiu que sua vida espiritual o torna diferente? E essa ideia o afasta da humildade? A quarta sinal entra em um terreno ainda mais cotidiano, porque se camufla dentro do que muitos consideram normal. A ira, o ressentimento e a amargura que permanecem vivendo dentro do coração. O texto insiste que aqui o ataque não consiste apenas em fazer você se irritar, mas em conseguir que essa emoção se torne um estado permanente, uma ferida aberta que o define por dentro. Porque uma coisa é uma indignação momentânea, até justa, diante de uma injustiça real. Outra, muito diferente, é alimentar por dias, semanas ou anos uma narrativa interior, onde você é sempre a vítima e o outro sempre o culpado. Nesse ponto, já não se trata de um problema de caráter. Trata-se de uma prisão espiritual. A amargura obscurece a oração, distorce a visão de Deus e o torna incapaz de receber paz. O texto descreve como o inimigo utiliza precisamente esta emoção, porque ela é uma das mais eficazes para destruir a vida interior. Quando você está cheio de ressentimento, sua mente não descansa, seu coração não se abre e sua alma se torna rígida. E então surgem duas consequências perigosas. Você começa a se justificar em vez de se converter e começa a ver Deus como um juiz duro em vez de um pai misericordioso. Sem perceber, o ressentimento o empurra para uma espiritualidade fria, feita de exigências e reproches, sem ternura nem confiança. Santa Faustina compreendeu que a misericórdia não é uma ideia bonita, mas um caminho concreto. E esse caminho exige um passo que o orgulho detesta: perdoar. O texto não o apresenta como algo sentimental, como se perdoar fosse sentir carinho por quem o feriu. Apresenta-o como um ato de vontade. Decidir não retribuir o mal com o mal. Decidir não se alimentar do ódio. Decidir deixar para Deus o julgamento final. E aqui aparece a pergunta que atravessa o coração: como você pode pedir misericórdia a Deus se nega a dar misericórdia aos outros? Não como uma chantagem, mas como uma lei espiritual. A alma torna-se semelhante àquilo que ama. Se você ama a vingança, torna-se vingança. Se ama a misericórdia, torna-se misericórdia. O texto explica que o inimigo quer que você se apegue a essa ferida, porque, enquanto a segura, você está espiritualmente atado. Por isso, muitas vezes, logo quando uma pessoa começa a crescer na oração ou a se aproximar da confissão, volta com força uma lembrança antiga, uma ofensa passada, uma pessoa específica que você não pode nem ver. E parece coincidência, mas não é. É uma tentativa de bloquear o avanço. A defesa proposta é simples, embora não seja fácil: levar essa ferida para a luz, nomeá-la sem desculpas e apresentá-la diante de Jesus com a frase de confiança que resume tudo: Jesus, eu confio em vós. E depois dar um passo prático, um ato de perdão expresso com palavras, uma oração por essa pessoa, mesmo que custe, ou até uma confissão onde você reconheça o ressentimento como pecado. Porque o texto ressalta que o ressentimento sustentado não é neutro. Torna-se um veneno interior que acaba destruindo a caridade. Agora diga-me uma coisa sem se justificar: há alguém que você continua castigando em sua mente? Há um nome que, quando você o ouve, aperta o seu peito? O que aconteceria se hoje você soltasse essa carga, não porque a outra pessoa mereça, mas porque a sua alma merece paz? O capítulo 8 apresenta o quinto, e talvez o sinal mais perigoso: uma tentação persistente ao desânimo, acompanhada do desejo de abandonar a prática da fé. Não falamos do cansaço ocasional que qualquer alma sente, nem de uma semana difícil. Falamos de uma ideia que volta repetidamente, com um tom frio e definitivo, como se quisesse fechar a porta por dentro. Nada disso importa. A fé é um ritual vazio. Você está perdendo tempo com a oração e os sacramentos. Melhor deixe tudo e viva como os outros. O texto descreve como,
Quando esse padrão se instala, produz-se uma espécie de avalanche espiritual. Primeiro, corta-se a oração diária. Depois, começa-se a faltar à missa de forma esporádica. Em seguida, desaparece a confissão. Aos poucos vai-se abandonando toda a prática explicitamente católica e a pessoa se convence de que está bem, inclusive de que agora é mais autêntica, porque não se complica mais com o religioso. Mas o que parece liberdade é, na verdade, uma morte lenta por falta de vida interior. Santa Faustina viveu essa tentação com especial força em suas noites escuras. O texto traz a sua resposta. Ela reconhece sua miséria e seus defeitos, mas se recusa a permanecer no abatimento, porque sua confiança não está depositada em si mesma, mas no compromisso de Deus com sua santificação. Aí surge uma distinção decisiva. Quando o desânimo nasce de ver sua fraqueza e o empurra a depender mais de Deus, pode ser uma graça. Mas quando o desânimo o empurra a se afastar de Deus, a deixar a oração, a abandonar os sacramentos e a desistir, então já não atua como uma correção, mas como uma armadilha. O texto ressalta que o inimigo usa o desânimo estrategicamente, porque uma alma desanimada fica desarmada. Se você está desanimado, deixa de rezar porque pensa, para quê? Deixa de se confessar porque diz que vai cair de novo. Deixa a Eucaristia porque não sente nada. Deixa a Escritura porque lhe parece apenas papel. E assim vai-se entrando em uma vida quase secular, talvez com uma ideia vaga de Deus, mas vivendo como se ele não importasse no dia a dia. A arma de Faustina, segundo o texto, foi repetir a confiança em Jesus, mesmo quando não sentia nada, sustentando a fé na presença e no amor de Deus, embora por dentro tudo gritasse o contrário. Agora quero lhe perguntar algo com calma. Há quanto tempo você não sente vontade de rezar e, mesmo assim, se obriga a se apresentar diante de Deus? Em que momento você começou a pensar que, como não sente nada, então não adianta? E se essa voz que lhe diz, abandone, não viesse de você, mas contra você, qual decisão pequena você poderia tomar hoje para quebrar esse padrão? Agora chegamos à parte mais prática de tudo o que foi dito, porque reconhecer os sinais não adianta nada se você não sabe o que fazer no momento exato em que eles aparecem. Segundo o que ensina esta mensagem, o primeiro passo é comprometer-se com a oração diária, mesmo que seja breve. Até 5 minutos de conversa consciente com Jesus podem quebrar o padrão de deriva espiritual. Não se trata de sentir algo extraordinário, mas de voltar a se apresentar diante de Deus a cada dia, para não deixar que a alma esfrie no silêncio. O segundo passo é receber os sacramentos com regularidade. Voltar à confissão e à Eucaristia, não como um hábito automático, mas como um retorno real à graça. Porque se o ataque busca separá-lo de Deus, a primeira coisa que tenta cortar é aquilo que o une a Ele de maneira mais concreta. O terceiro passo é direto e muito específico. Quando você reconhecer um destes 5 sinais manifestando-se no seu interior, dê um nome a ele. Diga-o com clareza, inclusive em voz alta se puder. Isto é um ataque espiritual. Rejeito esta mentira. Jesus, eu confio em vós. O texto insiste que esta frase não é mágica, mas é poderosa, porque o obriga a sair do turbilhão emocional e voltar à realidade objetiva da vitória de Cristo. Quando seus sentimentos mentem para você, quando sua mente se enche de ruído, essa confiança o reposiciona. Aqui aparece também um recurso central, o terço da Divina Misericórdia. Não é apresentado como um truque emocional, mas como uma forma de se apoiar em Cristo e não no seu próprio estado interior. Embora não sinta consolo, você pode oferecer ao Pai o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo em reparação pelos pecados. Em outras palavras, você não se sustenta na sua força, mas na paixão de Jesus. A mensagem acrescenta outra prática fundamental: a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. Você não precisa de fórmulas longas. Pode sentar-se em silêncio, permanecer ali e permitir que a presença dele atue em você. Depois propõe uma disciplina simples: ler a Escritura todos os dias, mesmo que seja um salmo ou uma passagem do Evangelho.
A palavra de Deus é descrita como viva e eficaz. E quando você está sob ataque, lê-la é deixar que seja o próprio Deus quem empurra para trás as mentiras. Por isso cita-se o convite para não se turbar e também a frase de que a graça de Cristo basta, mesmo na fraqueza. Por fim, a mensagem não separa o espiritual do concreto. Pede a você que viva obras de misericórdia. Dê de beber a quem tem sede. Visite o doente. Console quem sofre. Reze pelos vivos e pelos falecidos. Praticar a misericórdia quebra o isolamento e abre canais por onde a graça pode fluir. E mesmo assim, adverte-se algo importante. A mudança não é instantânea nem mágica. A própria Faustina lutou ao longo de sua vida religiosa e morreu jovem, aos 33 anos, de tuberculose. A vitória, segundo essa abordagem, não consiste em uma vida sem sofrimento, mas na transformação do sofrimento através da confiança. Diga-me uma coisa com o coração na mão. Qual destes passos você poderia começar hoje mesmo, nem que seja apenas um, para cortar a espiral antes que ela o arraste novamente? A transformação que você experimentará ao aplicar estes ensinamentos não será instantânea nem mágica. A própria Santa Faustina lutou durante toda a sua vida religiosa. Morreu aos 33 anos devido à tuberculose e, mesmo assim, continuou vivendo entre consolações místicas e batalhas espirituais intensas. Mas morreu em paz, confiando plenamente em Jesus, convencida de que seu sofrimento, unido ao de Cristo, tinha um valor infinito. É assim que parece uma espiritualidade autêntica. Não a fuga do sofrimento, mas a sua transformação em amor redentor. Não a ausência de combate, mas a confiança na vitória final por Cristo. E agora, quero deixar a você uma imagem para guardar no coração. Imagine-se aproximando-se de Jesus em oração. Você carrega fardos pesados, pecados dos quais se arrepende, feridas que não cicatrizaram, medo sobre o futuro, cansaço de lutar batalhas que ninguém mais vê. Sente-se fraco demais para continuar. Ajoelha-se diante dele e olha para o seu rosto. É o mesmo rosto que Faustina contemplou em suas visões. Olhos cheios de compaixão infinita, não de julgamento. Não lhe pede explicações, nem que você justifique suas quedas. Apenas estende a mão e lhe diz o que repetia a Faustina. Eu sou a sua força, eu sou a sua paz. Confie em mim. Jesus não está esperando para condená-lo. Não está contando seus fracassos. Ele espera por você com uma paciência e uma misericórdia sem limites, pronto para perdoar no instante em que você se volta para ele, pronto para fortalecê-lo em cada batalha, pronto para carregá-lo quando você não puder mais caminhar. A única pergunta é esta: você acreditará nele? Acreditará quando ele lhe disser: a minha graça te basta porque o meu poder se manifesta plenamente na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O que você fará com o que aprendeu hoje? Como responderá quando reconhecer estes sinais na sua própria vida?